Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso devocional Vida na Vida. Esse final de ano estamos falando sobre confraternização em família. Sabemos que quando nos reunimos com a família, existe muita alegria, existe muita festa, existe presente, existe comida, mas também existe discussões, desavenças, problemas mal resolvidos do passado. E com esses devocionais que nós estamos falando com você, esse em específico de 7 dias, nós vamos tentar te ajudar para que você tenha um final de ano abençoado e comece o ano de 2026 com tudo aquilo que o Senhor pode te entregar. Ontem nós falamos de tensões das expectativas, hoje nós vamos em algo mais profundo. Não há confraternização, especialmente em família, que não traga à tona feridas antigas, palavras não ditas ou mágoas que pareciam superadas. O passado, quando não resolvido, senta na mesa conosco. E o final do ano, meus irmãos e irmãs, tem essa magia, de trazer a vontade de querer limpar a casa, mas a limpeza verdadeira, ela começa conosco, dentro do nosso coração. Vou te fazer uma pergunta aqui. Você perdoou, mas será que você reconciliou? Sabe por quê? Porque o perdão é uma decisão pessoal. A reconciliação é um processo mútuo. Às vezes o maior peso está em nosso próprio orgulho, que se recusa a estender a mão da paz. Então só perdoar não basta, precisa haver uma reconciliação, e a reconciliação existe movimentos de ambos os lados. Você diz para mim, pastor, eu perdoei aquela pessoa, mas quero ela longe de mim, não quero ela nunca mais na minha vida. Mas vai acontecer de você ter que encontrar, principalmente se você é família. Principalmente se é seu parente, se é um tio, se é uma tia, se é um irmão, uma irmã, um primo, uma prima. Você perdoou, você esteve na igreja, orou no seu quarto, orou na igreja, orou nas reuniões e liberou o perdão, mas houve reconciliação. Você foi lá e estendeu a mão para essa pessoa e falou assim, está tudo resolvido entre nós. Eu quero aqui te pedir perdão se eu também fiz algo com você. Isso se refere muito àquilo que nós falamos também ontem sobre humildade, onde você tem a oportunidade de demonstrar que você é um servo. E falamos também ontem sobre isso. Se você quer ser o primeiro, sirva primeiro. Sirva, antes de querer ser o primeiro, sirva. Então o perdão, a resolução do problema está em perdoar e em restabelecer aquilo que a pessoa tinha de honra. Não quero falar aqui que você, depois que perdoou, fala, pastor, eu quero agora que ela viva na minha casa e eu vou viver na casa dela. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o perdão ele vem acompanhado de reconciliação. Onde se encontrarem, vocês vão se dar bem. Não só por vocês, mas pelas pessoas que estão ao redor de vocês. Eu quero trazer aqui uma referência bíblica, não só uma, mas algumas referências. A palavra nos chama ao perdão radical, que é o modelo de Cristo. O perdão radical é o modelo de Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 14, nós vamos ler o 14 e o 15. Diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está vendo que é algo muito radical? Está falando aqui, o próprio Jesus falando, se vocês não perdoam os homens, se vocês não perdoam o próximo, não achem que o vosso Pai vos perdoará. É algo muito radical, mas é assim, o perdão, ele, no modelo de Cristo, ele é algo radical. Eu perdoo a pessoa e também devolvo o lugar que ela merece de honra. Entenda o seguinte, perdoar sem reconciliação não existe clareza, não tem algo exposto. A reconciliação ela vai colocar algo que é exposto. As arestas que ficaram para trás, ela vai trazer à tona e vai abrir uma oportunidade de resolução total. Você não pode falar assim, pastor, eu perdoei ela, como eu disse no começo, lá no culto, aquele dia que o pastor falou sobre perdão, ou na minha casa, no dia que eu estava orando, o Espírito Santo tocou em mim.
Tudo bem, se você perdoou nesses momentos, glória a Deus por isso, mas agora abra uma oportunidade de reconciliação, principalmente porque nós estamos falando de família, estamos falando da sua mesa, da ceia do Senhor. Outro versículo que eu queria que vocês acompanhassem comigo, Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 13, vamos ler só o 13. Diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E como Cristo nos perdoou? Cristo ele não quis saber daquilo que eu fiz ou daquilo que eu deixei de fazer, mas o amor dele, a intencionalidade dele fez com que ele me perdoasse. Jesus tinha uma intenção, Jesus tinha um objetivo, que era reconciliar a humanidade com o Pai. E hoje você tem a oportunidade de reconciliar a sua família, não só com você, mas com todos que estão na mesa. Quero abrir uma outra passagem bíblica aqui com você, 2 Coríntios capítulo 5. Olha que tremendo isso aqui. Capítulo 5, versículo 18. Olha só. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Olha que isso aqui que é maravilhoso. Olha isso aqui. Olha isso aqui, Lucas. O Lucas está gravando aqui com a gente aqui. Eu já estou aleluiando aqui. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou para nos dar o ministério da reconciliação. Então, se você perdoa, mas não tem o objetivo de reconciliação, quer dizer que você não está fazendo a obra completa ou fazendo o que Cristo faria. Sendo que nós temos que perdoar como Cristo perdoou, foi isso que nós lemos, tanto ontem quanto hoje, no devocional. Quer dizer, ele te deu, ele reconciliou você com Deus e te deu agora a chave da reconciliação para que você reconcilie também, não só as pessoas com Deus, mas você com as pessoas. E quero deixar aqui uma última passagem bíblica para que o nosso vídeo não fique extenso. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 26. Olha o que diz, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Eu gosto muito dessa passagem porque durante 10 anos, eu e minha esposa, nós cuidamos de casais de forma específica, de forma direta, e usávamos muito essa referência bíblica. Por quê? Porque quando fala irai-vos, mas não pequeis, quer dizer que você vai ter raiva, você vai ter ira. Às vezes um familiar seu, a sua esposa, os seus filhos, ou um parente, seu pai, sua mãe, não sei, fez algo que te deixou irado, mas você não pode pecar. Como que você não peca irando? Irei, mas não pequei. De que forma? Não colocando o sol sobre a ira. O que é isso? Não deixe para o outro dia. Não estenda aquilo que pode ser resolvido hoje. Quando fala o sol sobre a vossa ira, quer dizer que se você deixou o dia virar e o sol nascer, você já deu lugar ao diabo. Não é que você vai dar, você já deu lugar ao diabo. Porque é isso que está dizendo, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por quê? Porque o 27 fala, não deis lugar ao diabo. Se eu deixei prolongar algo que eu poderia ter resolvido hoje, eu possivelmente abri uma possibilidade para que o diabo atue. Isso é perigoso. Então, não deis lugar ao diabo. Perdoe, mas reconcilie. Abra uma oportunidade de reconciliação. Então deixa eu te falar, se tem alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão, não espere. Se aconteceu algo nesse ano, não espere. Resolva. Não entre 2026 com amarguras no coração. Não entre 2026 com pontas soltas a serem resolvidas. A paz que você busca nesse final de ano, nessa confraternização, ela está naquilo que você faz, nas atitudes que você tem. Então não deixe de resolver o seu problema hoje. Amanhã nós vamos falar sobre a presença intencional entre família. Mas antes disso eu quero encerrar orando por você e pela sua casa. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais esses minutos diante de Ti, diante da Tua palavra. E peço que o Senhor abençoe o teu filho, a tua filha que está do outro lado da tela.
que o Senhor possa derramar sobre eles bênçãos sem medidas, mas também um senso de responsabilidade, onde o perdão é acompanhado da reconciliação. Nós te pedimos isso, Senhor. Derrame sobre eles esse sentimento de querer resolver as coisas e não deixar para amanhã, em nome de Jesus. Quero te pedir que você curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, mande para o grupo da família. Antes de começar a ceia, mande no grupo da família para que as pessoas também sejam abençoadas. Amém? Que o Senhor te abençoe e até amanhã.